e aí apareceu um vídeo seu. E, tipo, você era a única pessoa que estava falando sobre o SSI do LinkedIn não ser o caminho. Vem cá, sua nota do SSI do LinkedIn tá quanto? Rica, eu não faço a menor ideia, honestamente, porque, assim, justamente você me deu a confirmação de que aquilo não era importante, então eu nunca nem olhei, assim. Mas deve estar bem ruim. Eu resistia muito a botar o selo Open to Work. E aí, um dia eu te mandei mensagem no Instagram perguntando se você era a favor do selo Open to Work e você falou que era. E aí eu botei, antes de entrar no PRH. E não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não estava com a casa arrumada. E aí eu entrei para o PRH e na primeira aula você falou assim, tem que botar o selo Open to Work, mas tem que botar quando a casa estiver arrumada. Aí eu tirei rapidão o selo Open to Work e falei, tá, agora eu vou arrumar a casa e vou botar de novo para ver se dá resultado. E aí eu botei e todas as oportunidades que eu recebi foram por causa do selo. Você tá em que país? Isso, eu tô em Luxemburgo. Não, uma empresa luxemburguesa mesmo, né? Os fundadores são daqui. E é uma empresa de tecnologia em softwares médicos, né? Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Henrique? Como é que você tá? Tô bem também. Gil, para a gente poder começar esse bate-papo, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Consegui em 28 dias. Eita, coisa boa! Imaginava que seria em 28 dias, menos de um mês. Cara, não imaginava. Eu já te falei isso uma vez, eu sou uma pessoa bem cética, né? E eu ficava muito naquela assim, será mesmo? E aí eu pensava assim, bom, 51 dias parece um prazo razoável, então eu esperava que talvez em, tipo, coisa de 3 meses, assim, né, 2, 3 meses, tipo, uns 60 dias aí, eu fosse conseguir, mas 28 dias realmente superou minhas expectativas. Que massa, Gil. Para deixar claro para as pessoas, qual é a área que você conseguiu a sua vaga? Eu consegui em UX Design, que era o meu sonho, né, tipo assim, minha vaga ideal. Top, top. Mais um APD Pro Design, UX Design aqui para a área de É, produto. Depois a gente tem que criar o grupo de produto lá na comunidade do tem, bem. é. Eu vi que você botou Aham. lá para gente criar. Sim, pois é, eu mandei, eu esqueci de olhar depois para ver se É, a galera tinha vamos, respondido e criar. Tem que vamos olhar criar, depois. vamos criar. E É. vem cá, tem gente que não sabe o que uma pessoa de UX designer faz. Então, caso tenha alguém pensando em fazer uma transição de carreira para essa área, o que mais ou menos uma pessoa dessa área faz? Então, o UX designer ele é responsável pela experiência do usuário, né? Então a gente está falando majoritariamente aí de produtos digitais, apesar de dar para usar UX para coisas presenciais, físicas também. Mas o mercado maior é de produtos digitais, né? Então aplicativos, no geral, é o maior mercado sempre. E aí a gente pensa como que o usuário vai interagir com esses aplicativos e muitas vezes a experiência do usuário também está atrelada à interface, né? Então acaba que os UX designers, os product designers, apesar da gente ser especializado às vezes em outras partes da experiência, a gente faz muito também desenho de interface, teste com o usuário, tudo um pouco misturado. Então até tá na minha tagline aí UX designer e UX researcher. Então eu trabalho tanto com a parte de desenhar a experiência e ver como que o usuário está interagindo com as coisas, mas também fazer os testes com o usuário, ver como que as coisas podem melhorar, no geral. Chique pra caramba ela. Toda chique nessa área aí de UX design. E vem cá, você já estava tentando conseguir emprego há quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? Cara, assim, tem, digamos, o prazo formal e informal, né? Desde que porque eu tinha saído do Brasil em 2021 para fazer mestrado fora. Então, desde que eu cheguei para fazer o mestrado, nos primeiros 6 meses não, mas ali em 2022 eu já comecei a me inscrever para várias vagas. E assim, sempre pelo LinkedIn, essas coisas, e eu sentia que eu não estava tendo bons resultados, sabe? E aí eu comecei a pesquisar muita coisa, pesquisava coisa de ATS, pesquisava como que eu devia montar meu currículo e coisa e tal. E eu já tinha feito vários progressos nesse sentido, mas mesmo pesquisando e já sabendo muita coisa sobre isso, eu não conseguia receber muitos convites de entrevista. Tipo, eu recebia um ou outro de vez em quando, assim, e não fluía, sabe? E aí, tipo, então, assim, eu tava procurando já há alguns anos, né, desde 2022, então, tipo, uns 3 anos,
Nesse meio tempo eu arranjei um estágio, mas era dentro da própria universidade, então não foi assim um processo seletivo muito padrão, né? Era uma coisa mais assim com os pesquisadores de lá mesmo. E aí eu fiquei esses 3 anos procurando, sem bons resultados. Até tiveram algumas empresas grandes que vinham até mim pelo LinkedIn, que vinham me convidar para entrevistas e coisa e tal. Mas também era sempre umas coisas assim, a gente queria que você participasse desse evento que a gente vai fazer para potenciais estagiários, potenciais estudantes, e aí depois desse evento você se inscreve. E aí, tipo, eu participava do evento, me inscrevia, e aí, mas assim, acabava não tendo vagas para mim, tipo, eles faziam esses eventos para estudante, mas depois não abriam vagas na minha área, ou eu acabava me inscrevendo, mas não ia muito adiante também, sabe? E aí, oficialmente, eu me formei em abril do ano passado, em 2024, e eu não comecei a me inscrever em vagas assim que eu me formei, porque eu precisava ainda ajustar umas questões de documentação, justamente porque eu moro fora e tenho que ver essas questões sempre. E aí eu comecei oficialmente a procurar emprego, digamos, em outubro do ano passado. Então eu estava desde outubro, tipo assim, exclusivamente dedicada para isso, né? Tipo, mandando currículo, passando o dia inteiro em função disso. Então já estava aí há uns 4 meses, né? 3, 4 meses, né? Perfeito, caramba. E aí conseguiu a proposta em fevereiro, não foi? Foi, dia Você 11 de achava que fevereiro. início do ano, assim, por conta de Réveillon, Carnaval e tal, poderia atrapalhar de alguma forma o seu processo? Eu imaginava pela minha experiência de antes do mestrado, né? Porque eu já tinha trabalhado por uns anos no Brasil, que talvez início do ano fosse ser devagar, porque a gente fala, né, que as coisas só começam depois do carnaval. Só que alguns amigos meus daqui tinham me dito que as vagas no início do ano aumentavam muito, porque isso liberava, na troca do ano, liberava orçamento para as empresas, e aí muitas abriam vagas, então que eu tinha que ficar de olho. E foi exatamente por isso que eu resolvi entrar no PRH no momento que eu entrei, porque eu sabia que, tipo, as vagas estavam para ser lançadas. Eu senti até que eu perdi que eu entrei um pouco depois do que eu deveria, porque eu achei que as vagas fossem ser lançadas em janeiro e eu vi que muitas empresas lançaram em dezembro antes dos feriados, para os candidatos já irem se candidatando e elas fazerem as coisas em janeiro. Então, quando eu entrei no PRH em janeiro, eu já estava sentindo assim que eu estava um pouco atrasada, entendeu? Eu falei, eita, eu devia ter entrado em dezembro, assim. Mas ainda deu tempo, graças a Deus. Que legal. E você conseguiu o emprego. É porque você está na Europa, não é isso? Você está em que país? Isso, eu estou em Luxemburgo. Luxemburgo. E essa vaga que você conseguiu é uma empresa brasileira? É da Europa? Como é? Não, uma empresa luxemburguesa mesmo, né? Os fundadores são daqui. E é uma empresa de tecnologia em softwares médicos, né? É o que chama de Software as a Medical Device, que é tipo um software que é usado como dispositivo médico por cirurgiões. Que legal, que legal. Então o método PRH funciona para quem está na Europa também, para quem está fora do Brasil. Funciona. E assim, eu acho que se eu tivesse usado as coisas que eu aprendi, porque eu fiz mestrado na Itália e hoje em dia eu moro em Luxemburgo, né? Eu acho que se eu tivesse usado esses conhecimentos enquanto eu estava fazendo mestrado na Itália, eu também teria conseguido mais oportunidades de estágio, coisas assim. Tipo, eu acho que apesar de eu ter aplicado esses conhecimentos só a Luxemburgo, vendo hoje em dia como é o mercado europeu, eu acho que teria funcionado várias das coisas lá também. Total. Eu vejo algumas adaptações que precisam ser feitas, mas digamos assim que 80% é super válido e que me ajudou bastante. Perfeito, perfeito. Porque assim, ó, LinkedIn é o mesmo, conversar com as pessoas nas entrevistas é o mesmo jeito, né? Então, Uhum. claro que sempre vai ter uma adaptação por conta de cultura, mas Exato. realmente dá para utilizar boa parte. E como é que você me conheceu se você tá fora? Então, eu estava recebendo no Instagram, assim, propaganda de alguns dos seus concorrentes. Justamente, acho que quando eu comecei a procurar muito sobre emprego, o Instagram percebeu, né? E aí os cookies perceberam e começaram a me bombardear com esse tipo de conteúdo. E aí eu estava recebendo propaganda de alguns dos seus concorrentes. Eram pessoas que eu já tinha visto no Brasil e que estavam, inclusive, fazendo propaganda aqui em inglês já. E aí, muitas vezes vinham umas propagandas um marketing que eu achava um pouco agressivo, assim, sabe?
E aí, tipo, tinha muita coisa de SSI de LinkedIn o tempo todo. E eu acho que quem está na área mais de design, de marketing, essas coisas, a gente já está um pouco familiarizado com essas estratégias. E eu olhava com bastante desconfiança, sabe? E aí uma vez apareceu um marketing de conteúdo especificamente muito forte de SSI do LinkedIn, e aquilo foi meio tipo assim, eu olhei e falei, gente, não é possível que isso funciona. Deve ser golpe isso. Mas aí eu fiquei naquela, né? Mas e se não for? Será que é por isso que eu não estou indo bem? E aí eu resolvi digitar no Google, tipo, SSI do LinkedIn. É verdade ou é golpe? Digitei assim, tipo, bem perguntando mesmo. E aí apareceu um vídeo seu. E, tipo, você era a única pessoa que estava falando sobre o SSI do LinkedIn não ser o caminho. Porque estava todo mundo tentando falar que o SSI do LinkedIn ia ser o que ia me arranjar um emprego e eu estava descrente daquilo. E aí você foi a única pessoa que voltou para mim que estava dizendo o contrário. E aí eu resolvi entrar no seu vídeo. E era um vídeo bem longo, bem transparente. Você não, tipo assim, você não tentava usar muito aqueles cliffhangers que a galera tenta usar, de, tipo assim, mas isso eu vou falar no final do vídeo, sabe? Tipo assim, de ficar tentando reter um pouco a informação. Aí eu senti muita autenticidade naquilo, assim, sabe? Eu falei, tipo, pô, esse cara tá realmente tentando só espalhar uma informação que é útil para as pessoas, ele não tá tentando só vender um produto digital e tentando ganhar visualização, porque se ele tivesse querendo fazer isso, ele estaria fazendo isso com essas técnicas que eu não concordo muito, sabe? E aí eu senti mais verdade e comecei a te seguir no Instagram. E primeiro eu só te mandava umas perguntas na caixinha de perguntas. E aí, conforme você sempre respondia minhas perguntas, sempre respondia assim, toda pergunta que eu mandava, você respondia, toda pergunta que eu mandava, você respondia. Eu falei, pô, se ele me dá tanta atenção assim, já aqui no Instagram, que eu não tô pagando nada, imagina se eu participar do curso, entendeu? Tipo, eu acho que vai ser um atendimento bem individualizado, tipo, e foi, realmente. Coisa boa, gente, que coisa boa. E vem cá, sua nota do SSI do LinkedIn tá quanto? Rica, eu não faço a menor ideia, honestamente, porque assim, justamente você me deu a confirmação de que aquilo não era importante, então eu nunca nem olhei, assim. Mas deve Que estar bem bom, ruim, porque que eu não bom. posto nada, eu nunca quis ser influencer nem nada assim, então eu não posto nada, eu não sou tão participativo assim, não. E algum recrutador já te encontrou no LinkedIn, mesmo você não se importando com o SSI do LinkedIn? Já. Quando eu estava na Itália, lá tem uma empresa de tecnologia bem grande que chama Bending Spoons, que os recrutadores sempre me convidavam para participar dos eventos e dos processos seletivos. Aqui em Luxemburgo, recrutadores da Amazon já me abordaram também através do LinkedIn, me convidando para participar de eventos e tentar algumas vagas. Legal. Mas como eu te falei, tipo, apesar dessas abordagens, nunca foi um convite assim para uma entrevista, entendeu? Sempre foi um convite assim, a gente vai ter esse evento para estudantes, você quer participar e coisa e tal. E aí eu participava dos eventos, mas acabava que não abria vagas na minha área depois. Perfeito, perfeito. Mas assim, funciona, né? O LinkedIn, se você não postar, se você não se preocupar com o acesso do LinkedIn, as pessoas te acham, né? Mais uma mentira aí Uhum. que infelizmente ficam botando aí um gatilho mental do medo nas pessoas para É. poder vender o curso. Agora, uma curiosidade, você falou que eu te respondia no Instagram, que você estava vendo alguma coisa diferente, mas se não me engano, você não entrou de primeira no PRH, você deixou para o último dia para entrar. Não, eu perdi os eventos gratuitos. Eu estava fazendo uns cursos nos dias e eu não participei dos eventos gratuitos. E aí, tipo, eu vi que no Instagram que ia ser o último dia, né? Tipo, que aquele era o último dia para entrar. E aí eu resolvi entrar em contato com vocês por WhatsApp e perguntar a respeito. E aí vocês me mandaram as aulas, né? Que vocês tinham feito dos eventos gratuitos. Falaram, olha, essas aulas só vão ficar disponíveis até o fim do dia. E aí eu corri para assistir essas aulas até o fim do dia. E eu estava justamente, porque eu sou muito cética, eu estava justamente procurando sinais se eu devia confiar, porque eu tenho um planejamento financeiro, sempre tive muito na risca, assim, muito certinho, sabe? E aí eu estava naquela, pô, eu estou desempregada, então não tem dinheiro entrando, e aí eu vou investir nisso e tem que ser realmente um investimento, tem que ser algo que vai me trazer retorno. Então eu estava assim, querendo fazer um investimento muito calculado, entendeu? Eu estava tipo, eu tenho que ter certeza que eu estou botando meu dinheiro numa coisa legal. E aí eu estava tipo, eu fui assistir essas aulas gratuitas que você tinha dado, procurando por red flags, né? Procurando por sinais de que eu não deveria fechar, digamos assim.
E aí você foi, tipo, passando no meu checklist de confiança, assim, passo a passo, sabe? Tipo, eu ia vendo a forma que você ia abordando, a forma que as pessoas iam falando sobre você e vendo assim, parece que essa pessoa tá falando isso só porque ela vai ganhar algum brinde. Aí eu falava, não, parece que ela tá falando isso mesmo, real, oficial, assim, tipo, sentir verdade o que ela falou, sabe? E aí, tipo, eu ia fazendo esse checklist de confiança para ver se era só, tipo, mais um produto digital, porque hoje em dia todo mundo lança produto digital, né? Ou se era algo realmente diferenciado. E aí você pontuou em todos os meus checklists de confiança. Eu falei, realmente parece um produto bom. E você tinha aquela questão da garantia, né? Então eu virei e falei assim, olha, passou no checklist de confiança e se não for o que eu estou esperando, eu ainda posso pedir meu dinheiro de volta pela garantia. E aí eu entrei no RH e não demorou até eu ver que eu não ia precisar nunca da garantia, assim. Logo no começo, quando eu comecei a ver as aulas, eu falei, não, era o conteúdo que eu estava esperando. Não é um conteúdo raso, é um conteúdo profundo, é o conteúdo que eu estava esperando, então eu não preciso me preocupar com garantia, que eu não vou precisar pedir isso nunca, porque só por isso aqui já se pagou, assim. Que legal, Gil, que legal. E tem muita gente também que acha que o Rick já ofereceu tanta coisa no curso gratuito, no YouTube. É muito difícil o PRH ter mais coisas do que tem no YouTube. Eu falo, tem. Tem muito mais coisa e não só isso, assim, eu acho que a questão é porque quando a gente tá solto no YouTube, a gente vai assistindo cada coisa numa ordem e começa a ser um pouco sobrecarregante, porque você não consegue seguir uma estratégia. Você escuta um pouco disso, você escuta um pouco daquilo, você vai fazendo as coisas meio num ritmo meio caótico, assim. E eu tinha sentido, justamente porque eu já vinha pesquisando sobre esse assunto desde o começo do mestrado, eu vinha sentindo que eu já tinha muito conhecimento em relação a como montar um currículo, a como montar um LinkedIn e coisa do gênero, mas que eu não estava sabendo usar esse conhecimento, entendeu? Eu tinha todas essas estratégias, eu sabia todas essas coisas, mas eu não estava conseguindo usar isso de uma forma estruturada. E o PRH me deu muito essa estrutura de como aplicar isso, e eu descobri, inclusive, que eu já estava sabendo bastante coisa, mas que tinha muita coisa que eu não sabia também. Então, tipo, apesar de ter passado 2 anos pesquisando sobre o assunto, tem várias coisas que você diz no PRH. Eu diria que uns 60% do PRH eu não tinha conhecimento. Eu sabia muito ali da parte do LinkedIn e do currículo, mas do resto não sabia, assim. Então, acrescentou 60% de conteúdo, pelo menos, assim. E uma estrutura que eu não tinha. E o LinkedIn Recruiter você já conhecia também? Não. Assim, eu sabia que o LinkedIn Recruiter existia, e como eu tinha feito um mestrado voltado um pouco para inteligência artificial, eu sabia muita coisa das palavras-chave, eu sabia como os ATS liam as coisas e tudo mais, então eu tentava usar esse conhecimento. Eu sabia, por exemplo, que alguns formatos de arquivo eram melhores do que outros, mas eu nunca tinha visto a interface do LinkedIn Recruiter. Eu não sabia como que eu aparecia quando um recrutador me pesquisava, entendeu? E aí, tipo, isso também foi um grande diferencial, que foi acho que, um dos fatores essenciais para eu fechar com você. Porque na hora que você mostrou na live gratuita o LinkedIn Recruiter, eu olhei e falei bem assim, cara, esse era o conhecimento que eu sinto que, por exemplo, eu já li muita coisa sobre LinkedIn, e isso aqui era o que estava faltando, porque eu sei um monte de estratégias que todo mundo fala, mas ninguém nunca me deu a prova real, entendeu? Tipo, de virar e falar bem assim, olha, aí você pega tudo isso, você aplica e tá aqui, ó. Antes de você aplicar, tava assim, depois de você aplicar, tava assim. Isso eu nunca tinha conseguido ter um retorno sobre o que eu tinha feito no meu currículo. Então, eu sentia que eu perdia muito tempo na tentativa e erro. Eu virava e fazia uma mudançazinha no meu currículo e testava. Aí, aquela mudança às vezes dava certo, eu falava, beleza, então isso aqui deu certo, vou mudar outra coisa. Aí, às vezes, eu mandava aquela mesma mudança para outra empresa e já não dava certo. Aí eu falava, então, não, sabe, eu não estou conseguindo ter um progresso em relação a mapear quais mudanças estão dando certo e quais mudanças não estão dando certo. Inclusive, deve estar acontecendo de eu estar mudando algumas coisas que melhoram, dali um tempo, como eu não tenho retorno, eu mudo de novo e piora, e eu não estou nem sabendo, sacou? Então, tipo, ter, assim, uma prova real de ver a cada mudança o que vai mexer, o que vai mudar, como aquilo mexe no quanto eu apareço para os recrutadores, fazia muito diferença. Que massa, Gil, que massa. E faz total diferença, porque assim, tem muita gente no mercado que ensina sobre como conseguir emprego, mas nunca recrutou na vida. Nunca trabalhou com ATS, nunca trabalhou com LinkedIn Recruiter, fica enganando um bocado de gente, infelizmente, ganha dinheiro de desempregado mesmo.
E acho que todo mundo que entra no PRH sabe que se eu quisesse aumentar o valor do PRH, eu poderia, pela quantidade de conteúdo que tem lá e o suporte da equipe que a gente tem também. Poderia mesmo, cara. Poderia aumentar os valores das parcelas, foi muito barato. Eu indiquei o PRH para uma colega, uma amiga de uma amiga minha. Essa amiga me mandou mensagem e falou: cara, tem uma amiga minha que está passando pela mesma coisa que você estava passando e eu vi que você conseguiu emprego, né? O que você fez? Aí eu falei de você, né? E pelo que eu soube, ela já até fechou. E eu falei para ela assim: mas fala para sua amiga correr e fechar logo, porque o PRH não vai ficar por esse preço muito tempo, não. Tipo, sabe? Fala para ela ir, porque não vai ficar por esse preço por muito tempo. Não, e aí, Gil, pense aí, você conseguiu emprego em 28 dias. A parcela do PRH, você consegue já pagar a parcela do PRH depois, pô. Em 28 dias você conseguiu já o primeiro salário, já consegue pagar e pronto. Já tá pago. Tipo, nem só a parcela, o PRH inteiro já foi pago, tipo assim, porque eu comecei a trabalhar na última semana de fevereiro, né? Então, no fim do mês, você recebe o proporcional daquela semana, né? Então, eu recebi o proporcional dessa última semana de fevereiro e só essa semana já pagou o PRH inteiro. Coisa boa. Ganhar em euro também é outra coisa. Muito bom. Ô, Gil, e uma curiosidade, você participou da aula inaugural, que foi o último dia que a gente tinha lá de carrinho aberto, e foi naquele dia que eu lembro que você fechou a inscrição do PRH, provavelmente porque ainda estava naquele checklist que você estava fazendo de confiança. O que foi que eu falei, ou fiz, ou o que aconteceu na aula inaugural, para você falar assim, realmente agora está a prova real e eu posso investir no PRH? Um foi o LinkedIn Recruiter. Tipo, isso que eu tava falando, eu soube que ali ia ter um salto em relação às coisas que eu tava fazendo, que eu ia conseguir ter uma comprovação do que eu tava fazendo, se aquilo tava surtindo efeito ou não. E a outra coisa foi a garantia. Tipo, você deu tanto aquela garantia de, tipo, 7 dias que você pode abdicar do curso, quanto aquela garantia de, se não der certo, eu vou dar uma consultoria personalizada para você. E era isso, inclusive, eu tava até pensando que o em grupo talvez não fosse funcionar tanto. E aí, quando você deu aquela garantia, eu falei, bom, se o em grupo não funcionar, eu vou ter um atendimento individualizado, que é o que eu sinto que talvez esteja faltando para o meu caso. E aí, aquilo fez eu sentir firmeza e fechar. E aí, acabou que nem precisou, né, do individualizado, o em grupo foi suficiente. Não, nem o prazo da garantia deu tempo ainda. Você já conseguiu emprego antes. E vem cá, até um ponto, tem muita gente que fala para mim no WhatsApp assim, e no Instagram, Rick, eu só vou conseguir se eu tiver um momento individual com você. Eu preciso de uma mentoria individual. Eu falo, ó, minha mentoria individual é R$5.000. Eu acho que não vale a pena, é melhor você entrar no PRH, você participa das mentorias de grupo, você tem um grupo do WhatsApp, tem os links do Zoom, botões de dúvidas, tudo, e a comunidade te ajuda. Eu queria saber de você, o que você falaria também para essas pessoas em relação à mentoria em grupo e à mentoria individual? Eu achava que eu precisava de uma mentoria individual também, porque eu já estava, tipo, desde o mestrado tentando e sentindo que eu estava errando em alguma coisa que eu não sabia o que era. E como eu já tinha, tipo, eu nunca tinha feito uma mentoria realmente com outras pessoas, mas eu já tinha contratado serviços de meia hora, 1 hora com alguns recrutadores. Então eu fazia, tipo, 30 minutos para eles verem meu currículo, 30 minutos para eles olharem meu LinkedIn. E eu sentia que eu não estava conseguindo ter profundidade naqueles 30 minutos. Mesmo eu tendo um atendimento individualizado, tipo, ele estava só comigo naquela chamada, eu sentia que ele me dava fórmula de bolo e que ele falava as coisas que eu já tinha lido por conta própria. E que, inclusive, como eu já tinha lido muito, ele não tinha muito. A fórmula de bolo não funcionava mais muito, porque ele virava e falava: você tem que fazer isso. Mas eu já fiz, tá feito. E agora? Por que não tá dando certo? E ninguém conseguia me responder isso. Então eu tava tipo assim: eu preciso arranjar alguém muito bom que olhe e dê um feedback em profundidade. Então eu preciso de uma pessoa dedicada exclusivamente para mim. E então eu tinha essa percepção e essa ideia. E quando eu fui fazer as aulas em grupo, eu percebi que talvez eu não precisasse. Uma das coisas também que me fez fechar com você foi o negócio dos plantões de dúvida. Porque eu falei, mesmo sendo em grupo, eu posso tirar minhas dúvidas pessoalmente com ele. Então, tipo, quando eu comecei a entrar nos plantões de dúvida, eu percebi
que mesmo não sendo uma consultoria individual, os plantões de dúvida eram suficientes para a gente olhar o meu caso individual, entendeu? E aí eu comecei a notar que o meu problema não era que eu precisava de alguém dedicado exclusivamente a mim, o meu problema era só que eu precisava de um conteúdo mais profundo do que eu estava recebendo. E aí o PRH me atendeu. Maravilha, que maravilha. E realmente, assim, e acaba que. Por que eu gosto de fazer mentoria em grupo? Aquela dúvida individual sua poderia ser de outras pessoas que estavam um pouco mais tímidas, mais receosas para fazer aquela pergunta. E você foi super dedicada. Eu acho que em todos os plantões de dúvidas você estava fazendo pergunta. Eu não sei se era para pegar a garantia, mas mas estava dedicada lá fazendo sempre as perguntas e foi muito bom porque eu acho que a comunidade aprendeu muito com suas dúvidas, Gil. Tipo, com suas ponderações, com tudo. E eu queria saber de você, o que você achou da comunidade do bem? Cara, foi muito bom, porque assim, não só, como você está falando, talvez a comunidade tenha aprendido com as minhas dúvidas, eu aprendi muito com as dúvidas das pessoas. E eu acho que eu perguntava tanto porque quando as pessoas faziam perguntas, isso me gerava novas perguntas, de coisas que eu não tinha nem pensado, que eu podia estar fazendo de errado, sabe? E aí, tipo, eu acho que eu atingi um nível de profundidade, de maturidade em relação à pergunta, de saber o que perguntar que eu não tinha antes. E, além disso, eu acho que a comunidade, eu não tinha noção, e olha que eu sou uma pessoa um pouco introvertida, então eu ficava assim, essa história de comunidade para mim acho que nem vai ter tanto apelo, porque vai ser muita mensagem de WhatsApp, eu não vou conseguir acompanhar, entendeu? Tanta mensagem. Só que, cara, eu não sabia que ia ser tão legal. Porque, assim, eu estava me sentindo muito sozinha nessa busca de emprego. Eu estava sentindo que era um processo que demandava, que era um emprego por si só, procurar emprego, tipo, que eu tinha que ficar o dia inteiro vendo coisa, montando currículo, mandando carta de apresentação o tempo todo para todas as empresas, e que isso tomava muito meu tempo, mas que as pessoas tinham uma visão de que eu estava com tempo livre, porque eu não estava trabalhando, mesmo eu não estando. E aí, tipo, me conectar com pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, entendeu? Eu achava que talvez tivesse algo de muito errado comigo. Porque eu tava tipo assim, eu tô tentando há muito tempo e não tá dando certo, então talvez seja porque eu não sou boa. Tipo assim, começou a dar uma síndrome de impostora, assim. E aí, quando eu comecei a ver uma galera super, tipo, boa também, assim, não sei se posso falar palavrão, mas, tipo, uma galera foda, Pode? tendo o mesmo problema que eu fiquei, tipo assim, cara, se essa galera foda tá tendo o mesmo problema que eu, provavelmente não é que eu sou uma impostora realmente, não é que eu não sou boa o suficiente. É porque o sistema mudou muito nos últimos anos. Tipo, o sistema tá meio selvagem, entendeu? Então, tipo, tá todo mundo aqui na mesma, e aí isso me deu uma calma e uma tranquilidade que eu não tava tendo. Eu acho que eu tava muito ansiosa há muito tempo com isso, e isso tava, quando eu conseguia passar adiante em alguma coisa, essa ansiedade me derrubava. Porque eu achava que eu tinha que agarrar aquelas chances com unhas e dentes, porque nunca mais ia aparecer outra. E aí, tipo, quando eu comecei a ver a galera na comunidade, porque eu tive 5 abordagens, eu falei, pera, então não precisa mais daquela, sabe, aquela escassez de, eu só tenho essa oportunidade, eu tenho que agarrar essa oportunidade, porque se não agarrar essa, nunca mais vai vir outra. Eu comecei a ver que, tipo assim, fazendo a coisa certa, eu podia estar que nem meus colegas, eu podia acabar recebendo muitas oportunidades e não ficar tão ansiosa de que se eu fosse mal naquela entrevista, nunca mais ia surgir outra. E aí isso me trouxe muita tranquilidade, sabe? Perfeito, perfeito. Passa uma segurança mesmo, assim, esse conhecimento que vocês ganham, porque realmente você vê, tipo, pô, tá tanta gente recebendo convite de entrevista, tanta gente passando, e é o mesmo método para todo mundo. Não é um método, é um método para UX, um método para quem é de logística, um método para quem é bombeira civil, que a gente teve na turma também. Não, sim. É o mesmo método para todo mundo e funciona para todo mundo. Então, passa a segurança e agora você não precisa ficar pagando essas consultorias aí que você estava pagando, né, tipo de 30 minutinhos, para alguém olhar o seu currículo, o seu LinkedIn. Os princípios você já aprendeu, você já sabe como usar. Sim, e além disso, acaba que hoje a gente precisa montar um currículo para cada vaga, né? E aí eu acabava tendo uma consultoria para aquele currículo, para aquela vaga. E aí aquela vaga não ia para frente e eu não conseguia transpor aquela consultoria para um outro currículo, para uma outra vaga, entendeu? E aí, tipo, o PRH conseguiu me ensinar a transpor esse conhecimento e aí eu não precisar o tempo todo de alguém me orientando sobre cada vaga, assim.
Que legal, Gil, que legal. E vem cá, para a gente já ir finalizando essa entrevista aqui, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os especialistas, para sempre estar melhorando o método do PRH, tá? Que eu sou meio maluco por isso. Você é a dedicada especialista número 111, 111. Olha isso. Legal. Mas a gente quer chegar nos dedicados especialistas 200 aí, até o 1000, acho que a gente chega. E o que você acha que para você, na sua jornada dentro do PRH, foi um grande acerto para você ter conseguido seu emprego em 28 dias? Eu acho que foi aprender a selecionar minhas histórias e não esconder minha história. Tipo, me empoderar em relação à minha história, sabe? Porque eu sinto que eu tava errando, porque eu tava botando... Eu tinha algumas experiências que eu gostava, que eu tinha orgulho. Não só que eu tinha orgulho, mas que eu achava que demonstravam mais a minha expertise, porque tinham tido resultados melhores. E eu sempre me atinha àquelas experiências. Então, eu fazia mudanças de acordo com a empresa, mas eu acabava sempre predilecendo algumas experiências. E eu percebi que eu estava selecionando as histórias erradas. Então, tipo, por isso que eu estava recebendo tantos nãos durante o mestrado inteiro, porque eu não estava sabendo selecionar as histórias certas. E aí o PRH me ajudou muito nisso. Inclusive, na entrevista aqui que eu passei, a gente fez uma simulação de entrevista no dia anterior à minha entrevista. E eu mudei todas as histórias que eu ia contar na entrevista de acordo com o seu feedback. E Foi eu mesmo? acho que se eu tivesse... Simulação? E aí, eu acho que se eu tivesse me atido às histórias que eu fiz na simulação, eu não teria passado. E aí, com o seu feedback, eu mudei, assim, eu não sei se eu mudei todas, mas eu mudei a maioria. Tipo, pelo menos 80% das histórias eu mudei. E aí, deu certo. As histórias que eu selecionei deram certo, entendeu? Então, eu acho que foi isso. Que legal. Eu escondi a minha história. Lembrei agora, tipo, eu escondi a minha história, porque eu tinha feito veterinária. Eu acho que você não sabe disso. Eu tinha feito veterinária antes de fazer design. Eu não tinha me formado, eu tinha feito metade do curso e tinha saído. E eu achava que isso podia levantar objeção. Então, eu não botava isso no meu currículo. Eu escondia um pouco isso porque eu achava que eles estavam querendo um profissional que seguiu a carreira linear, né? Que foi aquela pessoa fora da curva desde o início e trabalha com aquilo desde que se entende por gente. E aí, tipo, eu escondi essa questão da veterinária, assim. E nesse currículo que eu mandei, eu botei. E foi um diferencial. Porque é uma empresa justamente que trabalha com tecnologia médica. Então, mesmo não tendo feito medicina para seres humanos, eles olharam e falaram assim, essa menina já teve experiência num centro cirúrgico, ela já foi, ela já assistiu uma cirurgia, e isso faz diferença. E eles falaram que isso foi essencial para me selecionar. Que bonito, Ju. Eu tô emocionado, sabe por quê? Porque o primeiro princípio do PRH é sua história é o seu maior diferencial. Se a gente não domina nossas histórias, não sabe escolher as melhores histórias, a gente pode acabar perdendo oportunidades. Então, que massa. Acho que fica uma sugestão para quem for da turma 9, quem for de outras turmas do PRH estiver assistindo aqui, revisar os princípios, revisar a aula de A Melhor História, que é uma aula que traz esses princípios também de como escolher uma boa história, que ajuda muito. E vem cá, um aprendizado, que se você pudesse voltar atrás, talvez você teria conseguido um emprego mais rápido. Eu teria entrado no PRH antes. Aí não vale. Vai parecer que eu tô aqui dando um brinde para você, né? Que você tinha esse pensamento também. É porque o que eu vou falar mais concreto é uma coisa que eu teria feito antes, mas eu precisava fazer isso com a orientação certa. Sim. Eu teria botado o selo Open to Work antes. Mas a questão é, se eu tivesse botado o selo Open to Work antes do PRH, teria dado errado, entendeu? Então, por isso que eu falei, eu teria entrado no PRH antes e depois disso eu teria botado o selo Open to Work bem antes. Porque eu tinha muita resistência a botar o selo Open to Work. Eu me sentia muito vulnerável em publicar para o mundo que eu estava procurando emprego, porque eu trabalho desde os 16 anos. Então, tipo, desde os 16 eu nunca tinha ficado desempregado. E assim, nossa, aquilo, eu tava dando uma proporção para aquilo enorme. Tipo assim, eu tava com uma ansiedade em relação a deixar as pessoas sabendo disso, que tava fora de proporção, sabe? Sim. E aí eu resistia muito a botar o selo Open to Work. E aí, um dia eu te mandei mensagem no Instagram perguntando se você era a favor do selo Open to Work e você falou que era. E aí eu botei, antes de entrar no PRH. E não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não tava com a casa arrumada. E aí eu entrei para o PRH e na primeira aula você falou assim, tem que botar o selo Open to Work, mas tem que botar quando a casa estiver arrumada. Aí eu tirei rapidão o selo Open to Work e falei, tá, agora eu vou arrumar a casa e vou botar de novo para ver se dá resultado.
E aí eu botei e todas as oportunidades que eu recebi foram por causa do selo. Olha Tipo, eram isso. pessoas que gostavam do meu trabalho e que não sabiam que eu estava disponível no mercado e que me mandaram mensagem me encaminhando vagas e, tipo assim, querendo restabelecer algum contato. Então, o selo Open to Work foi até mais importante, apesar do LinkedIn Recruiter ter sido o que me fez fechar o curso, o selo Open to Work teve um peso maior do que o LinkedIn Recruiter no meu processo. Caramba, Gil, que legal. E olha que legal essa história, porque você teve a experiência de colocar o selo Open to Work com a casa desarrumada e viu Uhum, que não ajudou em nada. E depois fez o autoconhecimento que a gente recomenda, né? uhum, Soube quais eram as melhores histórias, arrumou a casa, depois botou o selo do Open to Work e aí o resultado mudou. E é muito parecido uhum. com a história do Cadu, que também é de produto, Product Manager, não É, é Product Manager, que ele fala isso, que o selo do Open to Work mudou o jogo e tem muita gente que ainda resiste. Por quê? uhum, Tem muito influenciador aí. Os mesmos influenciadores que falam que é para aumentar o SSI do LinkedIn, que é para uhum, você ficar fazendo postagem, falam que não é para fazer o selo Open to Work. Então, minha Nossa Senhora, quem compra esse curso, tá? Desculpa a palavra, uhum. mas vai se dar mal se ficar seguindo todas Sim. essas dicas aí. Infelizmente, tem É. muito charlatão no mercado, né? Eu tinha essa concepção errada de que isso ia diminuir meu valor no mercado, sabe? Que, tipo, se eu demonstrasse que eu estava muito aberta, eu não ia ter muito valor para os recrutadores, mas eu percebi que não, que realmente, assim, só ajuda a pessoas que também não são recrutadoras poderem te ajudar, sabe? Total, total. E hoje, e vem cá, como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista? Ficava vendo lá o vídeo das pessoas, falava, isso aí é comprado, isso aí ele tá dando brinde para as pessoas. Cara, eu tô muito feliz, assim, realmente, tipo, não me arrependo nem um pouco. Eu acho que foi realmente um investimento. É, e foi assim, foi muito simbólico para mim, sabe? Eu acho que eu também nunca te contei isso, mas eu fechei com você no dia 14, né, de janeiro. E eu fechei muito assim, tipo, ai, já pensou se daqui um mês, sabe? Tipo, 14 de fevereiro, porque 14 de fevereiro é o aniversário do meu pai. E aí eu pensei, será que já pensou assim, 14 de fevereiro eu pudesse dar esse presente pro meu pai? De, tipo, eu estar empregada, sabe? E aí, tipo, rolou assim. Foi dia 11, né? E eu fui pro Brasil pro aniversário dele. E eu cheguei com esse presente, entendeu? Então, assim, muito feliz mesmo. Hoje, que bonito, de verdade, porque, enfim, para quem não sabe, estiver assistindo aqui, 51 dias, eu falei isso, falo sempre. É uma Aham. homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, tinha esse projeto, não foi para frente por conta do câncer. E todas as histórias que tem relacionadas a pai, eu me emociono, eu não consigo. Eu Não, também. não tem como não se emocionar com uma história de pai. Que bom que você conseguiu dar esse presente para ele. Contou presencialmente ainda, olha que maravilha. É, foi. Que, Sim. que, que maravilha. E como é que ele. Vai mandar essa entrevista para ele depois, né? Para ele ficar com Eu vou, orgulho. vou mandar essa entrevista. Né? Ele ficou muito feliz, cara, porque assim, ele sempre foi minha inspiração profissional, assim, sabe? Ele e minha mãe também. Sim, E aí, tipo, eles, assim, como eu sempre fui muito organizada financeiramente, apesar de eu estar desempregada, eu tinha essa rede de apoio deles, mas eles não precisaram entrar tanto nisso. Mas eles sempre estavam ali na retaguarda, sabe? Eles sempre estavam, tipo assim, se você precisar de ajuda, avisa e tal, né? E aí, tipo, eu sabia que apesar disso não estar sobrecarregando eles, eu estar desempregado e tudo não estar sobrecarregando eles, era uma coisa que eles ficavam preocupados, entendeu? Que eles estavam, assim, o tempo todo acompanhando. E aí foi sim. muito bom, assim, chegar lá e dar essa tranquilidade, entendeu? Falar, tipo, pai, não precisa mais se preocupar. Tipo, e meu pai tá fazendo 60 anos, né? Então agora ele atingiu a idade para poder aposentar, né? Porque ele também começou a trabalhar muito cedo e tudo mais, então apesar da mudança das regras, ele pode aposentar com 60. E aí era tipo assim, quase que ele ainda vai continuar trabalhando, que ele gosta, mas era quase que uma coisa assim, pai, se você quiser, você pode aposentar. Você não precisa se preocupar comigo, entendeu? Você, tipo, pode se aposentar tranquilo, que eu tô, tipo, encaminhada, como se fosse isso, Total, entendeu? total. Eu não vou ser um peso para você, né? Tipo, basicamente. Tipo isso, aham. E eu entendo, Gil, porque eu cresci muito rápido na minha carreira.
Por quê? Eu acho. Meu pai faleceu. Minha mãe ficou, tipo, sozinha para poder cuidar de 4 filhos. E eu coloquei na cabeça, eu não quero ser um peso para minha mãe. Então, eu preciso crescer. E a sua história, eu lembro da sua história também, de, pô, foi muito rápido, assim, o seu crescimento profissional, né? Tipo, desde 16 anos, você já teve muita história. Eu imagino como deve ter sido difícil ficar 3 anos tentando e não ver resultado, assim, como que a cabeça fica meio maluca, e assim, né? Exato. E assim, enquanto eu estava no mestrado, durante os 2 anos e meio iniciais, apesar de as coisas não estarem dando tão certo, eu recebi uma bolsa de estudos. Então, tipo, eu recebi um salário. Então, existia uma tranquilidade de que eu não estava, né, tipo, só tirando dinheiro da minha reserva de emergência, mas eu estava, tipo, cobrindo as minhas despesas. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a ter que recorrer à minha reserva de emergência, né? E aí era sempre aquela coisa assim de eu vou conseguir fazer essa reserva de emergência durar quanto tempo, entendeu? Sim. Tipo, e aí sempre economizando muito, e por isso que eu estava muito preocupada de ser um investimento que realmente ia trazer retorno, porque eu estava, tipo, eu preciso estender essa reserva de emergência o máximo possível, entendeu? Perfeito. E aí, tipo, foi uma tranquilidade, assim, porque aí agora eu consigo usar o dinheiro que sobrou para nessa reserva de emergência para realmente uma emergência, né? Perfeito, Gil. Muito bom. E vem cá, para a gente poder finalizar, senão eu vou ficar chorando aqui, sem eu ficar descobrindo sua história mais, a história do seu pai. Você sabe que, sim, eu me preocupo genuinamente com as pessoas que estão lá no PRH, né, na comunidade do bem. E tem pessoas, vou focar principalmente na turma 9, que é a sua turma. Tem pessoas que entraram no PRH, já estão tendo resultados, tipo, teve um LinkedIn aprovado, um currículo aprovado, mas ainda não viraram dedicados especialistas. Qual conselho você daria para essas pessoas, para elas conseguirem o emprego delas? Revisa o método e vê se você está realmente aplicando tudo. Porque, tipo, às vezes você fez tudo em relação ao LinkedIn, mas você não botou o selo. Ou então, às vezes, você fez tudo em relação ao currículo, mas você não selecionou as melhores histórias. Então, você pode estar realmente aplicando o método, mas você deixou alguns detalhes passarem, entendeu? E eu acho que se cobrir esses detalhes, aí você vai conseguir cobrir o que você está fazendo de errado. E, principalmente, leva esses detalhes que você acha que pode ser o que estão te travando para o plantão de dúvidas, o caso aplicado. Tipo, olha, eu selecionei essa história aqui para essa vaga aqui. Você acha que essa história aqui está alinhada com essa vaga aqui? Porque se você levar só para o plantão de dúvida assim, não estou sabendo selecionar a história, o que a gente vai falar para você? Revisar a aula do PRH. Perfeito. Precisa trazer realmente para a gente entender por que você não está sabendo selecionar a história, entendeu? Então, Total. tipo, traz o seu caso aplicado para os plantões de dúvida. Total. Maravilhosa essa dica, porque assim, o nível da resposta vai ser proporcional ao nível da pergunta. Então, tem tudo no PRH, a gente fala, tem tudo. A pessoa pesquisar, ela pode ver lá. Agora, tem coisas que, se você quiser aplicar especificamente para uma vaga e tal, e quiser aproveitar o plantão de dúvidas, você realmente pode fazer isso para ter uma ajuda cada vez mais personalizada. O último plantão de dúvidas que a gente fez, tinham 8 pessoas só. Eu não acredito. A galera já desistiu? Não pode desistir. Não pode desistir. Então, cara, o plantão de dúvida é o mais valioso. Tipo, é isso. Você falou que eu chegava, eu às vezes tinha plantão de dúvida que quando estava vazio, eu levantava a mão 8 vezes. Eu acho que o plantão de dúvidas foi um grande diferencial, entendeu? Pois é. Mas assim, também, eu tô pensando agora, pô, tinha 8 pessoas, mas também a galera tá trabalhando, né? Já tem um bocado de gente da turma nova que tá trabalhando, começou com o Saka, não sei qual é o número dele, e até bonito, né, que a sua história do Saka assim, são um pouco parecidas no sentido de 3 anos tentando, tipo, quando você falou, desde 2022, eu lembrei na hora dele também, tipo, foi em 2022 que ele começou a tentar e acredito que tanto Saka quanto talvez o Emanuel, talvez outras pessoas tenham na comunidade, você deve levar para sua vida, né? Para sua vida. Sim, com certeza. E ver que o Sakamoto tinha começado, estava nessa, desde 2022 também. E ele, assim que eu entrei no PRH, ele conseguiu emprego. Aí eu falei, pô, então, tipo, tem esperança, porque eu lembro que as minhas primeiras dúvidas com você era assim, mas eu não estou há muito tempo fora do mercado de trabalho, porque eu parei de trabalhar para ir para o mestrado, então eu já estou fora do mercado de trabalho há 3 anos, e eu achava que isso ia pesar muito, assim. E aí, ver que o Sakamoto estava na mesma, 3 anos fora do mercado de trabalho, e que ele conseguiu se recolocar bem rápido, pô, foi um gás, assim. Eu falei, então isso aí era coisa da minha cabeça. São objeções que a gente acaba colocando na cabeça, mas no método PRH você segue direitinho.
Dá para quebrar essas objeções. Perfeito, Gil. Gil, se alguém quiser entrar em contato com você pelo LinkedIn, se conectar, as pessoas podem tentar se conectar com você no LinkedIn? Podem, claro, é só digitar meu nome do jeitinho que tá aparecendo aí, que eu apareço lá. Pronto. E a URL é G e o seu Gi sobrenome também. Mundstock. É. Isso aí. É o seu sobrenome. É Uhum. G e o sobrenome que já está aqui na tela. Então eu pedi para minha editora Isso. botar. Eu não vou me aventurar em falar esse sobrenome para não fazer besteira. Tá bom? Gi, Tá bom. muito, 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 muito obrigado, de verdade, pela sua história. Obrigado pela sua dedicação, por ter compartilhado essa questão do presente para o seu pai também. Acho que Uhum. é muito bonito, assim, você poder dar esse retorno para ele. A minha Sim. empresa, Ricarreira, estava torcendo por você, pelo que você falou lá na aula inaugural. Sim. Essa aí vai ser uma dedicada especialista. A gente falou, Uhum. ela vai ser. E foi com 28 dias, então parabéns, de verdade, Gil, parabéns mesmo. Muito obrigada, Rick. Eu fiquei muito feliz também. Vamos, e aí, quem sabe, próximo convite aí para CRH, hein? E aí, Manuel tá lá, Sim. Saca tá lá, quero te ver lá também um dia. Sim, não, eu quero fazer mesmo. É só porque esse primeiro mês de emprego é muito puxado, Não, né? A gente aprendendo tudo que tem que fazer e tudo mais. Mas assim que passar essa curva de aprendizado, né? De que as coisas começarem a entrar mais numa rotina e tudo mais, eu quero entrar para o CRH. Muito bom, Gil. Obrigado, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Se você chegou até aqui, é porque você está se dedicando para conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, faz o seguinte, já se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse. E agora, a gente também vai colocar aqui algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você conseguir o seu emprego em até 51 dias.